Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual estão de volta aos locais de trabalho desde a última terça-feira. O fim da greve foi decidido em assembleia no dia anterior. O movimento terminou após professores e funcionários da educação acatarem a proposta apresentada pelo governo para o piso de 2025 e para as demais reivindicações da categoria. Quais conquistas a greve da rede estadual trouxe para os professores e os funcionários da educação? Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Extra Classe TV de hoje. Bom dia, Denô. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bruno, greve encerrada após 34 dias, né? E vocês entraram nessa greve, né, após uma declaração da secretária Socorro Batista dizendo que não seria pago o piso na carreira. E vocês conseguiram reverter isso. Depois veio a vitória no STF. Fala um pouquinho desse processo. Então, foi uma greve bastante vitoriosa, essa que a gente fez esse ano. Conseguimos contestar e modificar a posição do governo que tinha negado o reajuste para a maioria da nossa categoria, né? A princípio, o reajuste ele seria para 1.070 professores e professoras da rede, e a gente tem uma rede com mais de 40 mil professores e professoras, e a gente teve a ampliação disso a partir do processo da greve. A greve foi garantido que o governo fosse recuando, mudando o discurso, correndo atrás, inclusive, de alterar a discussão judicial que estava em curso, né? E a partir disso a gente conseguiu fazer a negociação de uma proposta que recuperou a nossa carreira e que também tem uma implementação desse piso salarial de forma uma proposta que ficou bastante razoável, bastante defensável, inclusive, né, no formato que teve no final. E, Bruno, falando em ganhos, né, primeiro no piso salarial desse ano, né, a proposta que passou 5% agora em abril e 1,27% em junho, né, retroativo sendo discutido em novembro. Foi se construindo, né, foram sendo construídas propostas, né, 2 ou 3, se não me engano, a categoria construiu outras propostas, isso sempre levado à mesa para chegar nessa última proposta que, como você falou, bem razoável. Isso, a proposta inicial do governo era 0%, depois a gente tem uma proposta com 2% no mês de abril e a finalização em dezembro, depois uma proposta com 3% e 3%, depois a gente tem a proposta de 4% e 2%, né? E por fim a gente teve a proposta final, que foi essa que ficou apresentada, que trouxe a última parcela que estava colocada para dezembro bem para antes, né, bem para o meio do ano, no caso no mês de junho, com a implementação de 5% inicial no mês de abril. Então mudou bastante. Se a gente for comparar o início da negociação para o final da negociação, foram várias etapas de evolução e a proposta final ela é bem diferente. E o mais importante é que ela volta a reconhecer o retroativo, porque o governo não queria pagar retroativo esse ano, não queria considerar a nossa data base, que é o mês de janeiro. Então, eles queriam fazer a implementação que começava em abril e finalizava no final do ano, mas não pagaria os meses, né, de janeiro, fevereiro e março. No final, a proposta ela retoma a existência, reconsidera a existência do retroativo, apresentando uma negociação que nós vamos fazer no mês de novembro, mas o importante da apresentação dessa proposta é exatamente a existência do retroativo de novo dentro da negociação, porque o governo não queria mais pagar esse retroativo. Agora, Bruno, para garantir que o piso seja implementado, né, a primeira parcela agora em abril, é necessário que um projeto seja enviado e aprovado, né, lá na Assembleia Legislativa. E quinta-feira passada o SINT dialogou com o governo, né, com o secretário Adriano Gadelha, e o que foi que ele disse para vocês? Então, ele disse que o governo vai fazer o envio do projeto em regime de urgência, que esse processo já está em tramitação nos órgãos do governo, né, porque passa pelas secretarias dentro de um processo administrativo para poder ser enviado. E esse processo está para conclusão e a gente vai continuar acompanhando todos os prazos, na verdade, que foram dados pelo governo, no sentido do que foi negociado
entre o sindicato e o governo nesse processo da greve, nós estamos acompanhando para que eles sejam cumpridos. Nós queremos garantir para a categoria a implementação de todas as medidas dentro dos prazos que foram estabelecidos na negociação. Já tem data para envio desse projeto à Assembleia Legislativa? Não, nós ainda não temos, mas o governo precisa agilizar e a gente espera que nessa semana que vem, no máximo, o governo já esteja mandando. Sabemos que vai mandar em regime de urgência, provavelmente não vai tramitar nas comissões, vai se fazer um acordo, né, entre as lideranças da Assembleia, dos partidos na Assembleia, para que isso não precise passar nas comissões, mas o governo não pode passar da próxima semana, porque se passar da próxima semana corre o risco de não ter tempo hábil para fazer a aprovação e a sanção e, consequentemente, o pagamento. A minuta está na PGE, né, para adequações do texto e também a questão do impacto. Agora, Bruno, foi deliberado na Assembleia, que encerrou a greve, que o SINT vai judicializar os retroativos de 23, 24 e 25. Isso. Os retroativos serão judicializados a partir, obviamente, do processo da análise da nossa assessoria jurídica, né? Eles estão trabalhando nesse sentido, e isso também é uma vitória, essa possibilidade, inclusive, é uma vitória que a greve também trouxe, porque antes da greve, todos esses retroativos estavam em suspenso. No caso, o de 23 e o de 24 estavam suspensos, e com a existência da greve, com o debate e a pressão sobre o governo, né, inclusive que tinha trazido o Ministério Público para dentro da discussão, nós tivemos uma alteração disso, de forma que o processo foi julgado. A governadora foi a Brasília, dentro do processo da greve, conversar com o ministro para que ele também pudesse decidir. Além disso, nós fizemos uma movimentação com nossa assessoria em Brasília, para que o ministro pudesse tomar a decisão. Então, a greve ela também possibilitou a vitória judicial, que foi a nossa reclamação constitucional, que o SINT tinha feito, ser acatada pelo ministro Edson Fachin e, consequentemente, autorizou o pagamento do retroativo que estava proibido anteriormente por decisão judicial. Nesse sentido, a gente vai fazer agora uma ação para garantir que o pagamento seja obrigatório, né? Porque o governo está autorizado a pagar, mas não está obrigado a pagar. Então, a nossa ação agora vai ser no sentido da gente garantir a obrigação de pagamento por parte do governo desses retroativos. Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta Classe TV, o programa do SINT-RN Defesa da Educação Pública. Hoje estou conversando com o Bruno Vital, que é professor e coordenador-geral do SINT-RN. Estamos falando sobre os ganhos que a greve trouxe para os professores e funcionários da rede estadual. E, Bruno, um dos ganhos foi a promessa do governo de, em até 15 dias, mandar para vocês a minuta do projeto de lei do PCCR dos funcionários da educação. É uma luta muito antiga, que o SINT intensificou nos últimos 4 anos, mas que agora parece que vai sair do papel. Nós estamos nessa expectativa de que a gente possa finalmente garantir para os funcionários da educação do Estado um plano de carreira que garanta valorização e dignidade, né, para esses profissionais. A gente espera que o governo cumpra o prometido e que envie. Nós sabemos que há um debate bastante avançado já desse acúmulo dos últimos 4 anos, sobretudo a discussão que nós tivemos no final do ano passado para a finalização desse projeto de lei, né? O governo aponta que tem algumas questões que precisam ficar esclarecidas nesse debate e que vai nos mandar essas observações para que a gente possa entrar em acordo sobre elas e, a partir disso, a gente ter um plano finalizado que vai para a Assembleia Legislativa. Essa é a promessa e a gente está cobrando porque a gente quer garantir, né, que essa greve, como ela veio desde o início discutindo, não seja apenas pela questão do piso salarial e que ela possa contemplar a totalidade da nossa categoria. Nesse sentido, entraram também os temporários, que a gente teve um avanço significativo nessa discussão. Garantimos
tanto um decreto para regulamentar o pagamento de 13º e férias daqui para frente, já foi publicado, já é um compromisso cumprido do nosso acordo de greve, e também a recuperação desse pagamento de quem não recebeu, né? Agora, Bruno, para amarrar essas duas questões, né, o Sint quer chamar os funcionários para compartilhar, né, para mostrar o texto, né, a minuta, e também os temporários, chamar os temporários para passar informações, né, que eles precisam fazer para que consigam, né, para que o governo faça esses aditivos nos contratos de cada um. Em relação aos funcionários, a gente vai fazer a finalização do processo, já que, a depender do que seja sugerido pelo governo, nós teremos que tomar decisões, e as decisões, obviamente, vão ser feitas pela categoria. Então, vamos chamar os funcionários para a apresentação do projeto final, né? Essa é a nossa ideia, e também para caso haja alguma questão a decidir, que eles possam opinar nesse sentido, e os temporários no sentido de instruir, de orientar, para que a gente possa garantir esse pagamento. Agora, Bruno, um outro ganho foi o PL do porte das escolas, que o governo promete enviar à Assembleia Legislativa até maio, e vocês também querem conversar com os gestores, né? Isso, a gente quer conversar para reforçar a luta, para poder garantir que esse movimento aconteça, né? A promessa do governo é que a gente vai ter uma melhoria de cerca de 70% nas gratificações dos gestores. Esse ano, na rede estadual, nós teremos eleição para gestores, e isso vai ser fundamental. Só vai acontecer das pessoas terem a vontade de concorrer ao cargo de gestor, de diretor e vice-diretor de escola, se de fato houver um compromisso com a valorização dessa função na escola. Então, se o governo envia esse projeto, cumpre o que está acordado, o que está prometido, ele vai estimular as pessoas a quererem assumir a direção da escola. Agora, Bruno, para a gente encerrar o programa de hoje, a questão da lei do tempo integral, né, vocês ainda não conseguiram, né, mas ainda é uma pauta, vocês continuarão reivindicando. E a outra parte é que sempre que termina uma greve, tem que se discutir com o governo, com o gestor, a questão da reposição de aulas. Isso. O ponto que não avançou foi exatamente o das escolas de tempo integral, um problema que permanece na rede e que nós vamos precisar tratar com o governo, né? Inclusive tem uma comissão responsável por isso, essa comissão precisa voltar ao trabalho, voltar a discutir as coisas. Em relação à reposição, nós temos o compromisso social de garantir os 200 dias letivos, então nós vamos fazer essa discussão dentro das escolas. Na verdade, as escolas já estão começando a tratar dessa questão, levando para os seus conselhos escolares, mas nós estamos solicitando do governo um momento em que a gente possa dialogar em relação a isso, porque a gente não pode ter um calendário que seja impositivo às escolas, de forma que seja um calendário inegociável e inflexível. Nós precisamos de um calendário que estabeleça parâmetros para a rede, obviamente. O Estado tem esse direito de estabelecer um parâmetro, tem esse direito de estabelecer uma orientação, mas isso não pode ser uma camisa de força. Nós precisamos ter um calendário e um entendimento da Secretaria da Educação de que nós temos uma diversidade de realidades na rede e que uma escola pode ter facilidade de pagar no contraturno, outra escola pode ter facilidade de pagar no sábado, outra pode ter facilidade de pagar no recesso do meio do ano, no final do ano, estendendo um pouco mais o ano letivo dentro do mês de dezembro, passando para janeiro. Então, cada realidade ela é diferenciada, né? Bruno, muito obrigado pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Obrigado, Denô. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Fique agora com as notícias da semana. Dirigentes do Sint-RN cobraram do secretário de Educação de Natal o pagamento das horas extras e da carga suplementar de 2024. A cobrança ocorreu em audiência na última quarta-feira. O secretário disse que o pagamento será efetuado até 10 de abril, mas prometeu se esforçar para que ocorra antes dessa data. Outra boa notícia é que a audiência marcada para 16 de abril será antecipada para esta segunda-feira, 7 de abril. Também no dia 7, a partir das 8 horas, o Sint-RN promove reunião com professores de artes, educação física e ensino religioso. A atividade será realizada no auditório da sede estadual do sindicato. Participe! E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sint-RN em defesa da educação pública. Até lá!